glória do nome do nosso Deus. João capítulo 20. Estava pedindo ao Senhor uma palavra e Deus misturou meu coração algo, porque nós somos servos de Deus. Nós somos servo. Eu sou doutor, eu sou pós-doutorado, sou formado, eu sou MBA em ciências contábeis, eu faço cálculo de trás para frente, em física quântica, eu sou o cara. Nenhum desses títulos se compara ao título de ser servo de Deus. Foi o que Abraão disse ali, quando encontrou com aquele homem, servo do Deus Altíssimo. Servir a Deus é um privilégio, querido. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Tudo que você faz na sua vida, a patente, o grau que você alcança, não pode ser maior do que o de ser servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa a Bíblia aberta aí, a gente já começa a conversar. O apóstolo Paulo, ele sempre que ele se apresentava às igrejas, em todas as igrejas, ele se dizia: Paulo, servo de Deus. E essa é a nossa identidade. Nós não vamos ser lembrados somente pelo que fazemos, mas nós vamos ser lembrados por quem nós fazemos. Nós não vamos ser lembrados só pelo serviço que prestamos, mas vamos ser lembrados pelo serviço a quem nós prestamos. E nós temos perdido essa identidade de servo. Muitas vezes, dentro da própria igreja, nós colocamos tantas qualidades, tantos adjetivos, tantas prerrogativas, e esquecemos que nós somos todos irmãos, cara. Todos irmãos. Tive no sepultamento esses dias, segunda-feira passada também tive no outro sepultamento, e aí eu passando ali, vendo as lápides, vendo os sepulcros, uns em covas rasas, outras em monumentos, jazigos perpétuos, e uns até sepultados com o título de doutor, mas todos eles desceram. Servos e doutores, todos nós somos iguais, querido. Não deixe a soberba, não deixe a ganância, não deixe a vaidade subir no seu coração. Tudo que você é, tudo que você alcançou, tudo que você conquistou, foi porque você é servo de Deus. Às vezes, quando a gente ia parado na blitz, muitas pessoas, quem vai me parar na blitz? Vou dar logo uma carteirada, logo aqui, ó, pá. O inferno não está preocupado com isso não, querido. Vai me parar na blitz, eu sou doutor, sou juiz, vou passar direto batido na blitz, porque ninguém pode me parar, porque eu vou dar uma carteirada, vou intimidar. O inferno não está preocupado com isso não. Servo do Deus Altíssimo, como Paulo se apresenta às igrejas, ele é servo. E o maior servo de todos chama-se Jesus Cristo. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou, e quando se encontrou em figura humana, quando ele se fez carne, como ele se fez homem como nós, ainda assim ele quis descer um pouco mais, se esvaziou de toda a sua glória, todo o seu doutorado angelical, celestial, ele abriu mão de todo o seu reinado, de toda a sua glória que ele tinha lá no céu com o Pai, para ser servo. E Paulo, quando ele fala isso, aos Filipenses capítulo 2, ele vai dizer: olha, aquele que foi servo, que se fez carne, tende em vós o mesmo sentimento que houve nele, o desejo de servir, querido. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para nada. Talvez no quartel você não serviu, Aquela fila, o recrutamento acontecendo,
e algumas pessoas foram chamadas, e você talvez, não fui porque eu sou baixinho, não fui porque não tinha ninguém para me ajudar, ou tinha alguma dificuldade ou outra, eu fui excluído. Deixa eu te falar, Deus não tem esse critério quando Ele recruta. Deus, Ele vê o coração, Deus, Ele vê a sua intenção. Deus não olha para as suas imperfeições, mas Ele olha para quem você é, e você é servo do Deus Altíssimo. Essa é a carteirada que você vai dar na cara do capeta, vai falar assim, eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou servo de Deus, e agora o pecado não tem mais força sobre mim, porque eu não sou mais escravo do pecado, mas eu sou escravo da graça de Deus. Eu sou servo, essa é a minha identidade. Paulo era doutor da lei, sabia de tudo, de trás para frente, de Antigo Testamento, de leis, de profeta. Ele disse, olha, por conhecer a Cristo, eu considero isso como nada. Que é isso, esse conhecimento? Esse título que eu tenho, o que é isso diante da graça de Deus que se manifestou em mim? Ele falava o seguinte, olha, quando eu era jovem, ninguém conseguia me vencer ou me combater segundo a lei. Quando Paulo conversava e falava segundo a lei, ele, estava muito à frente daquelas pessoas da idade dele e pessoas mais antigas que eles, doutor da lei. Paulo conhecia de trás para frente o Antigo Testamento, a Torá, a lei, e falou, olha, esse título eu não quero. Ainda que seja importante você ter títulos, estudar, lutar, conquistar, crescer profissionalmente, crescer como pessoa, mas Paulo fala, olha, tudo isso eu já alcancei, mas quando eu me encontrei com Cristo, eu considerei que isso não é nada, porque não adianta ter todas as honras desse mundo e não encontrar aquele que redimiu a minha alma do pecado e do inferno, a saber, Jesus Cristo. Nós somos servo de Deus. Servo de Deus é ser servo um do outro. Vamos ler aqui João capítulo 20, no verso 6, perdão, verso 4, 20 do verso 4 em diante. João capítulo 20, no verso 4 em diante. Ambos corriam junto, minha versão é a Almeida Revista e Atualizada. É Pedro e um outro discípulo, dizendo a Bíblia, né? Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas, guarde isso, deixado num lugar aonde? À parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele entre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Essa história aqui ela é tão maravilhosa, porque ela vai deixar para a gente um sinal tão maravilhoso. Esse texto, Jesus acaba de ressuscitar, e ele já está falando da sua segunda vinda. Ele já está falando da sua volta para buscar a sua igreja. Mas só que antes de mergulhar nesse texto, quero conversar sobre algumas coisas com vocês, sobre o servir, sobre como Cristo serviu aos 12, como Cristo serviu a Deus, e como Ele serve a nós até hoje. Nós falamos, eu sou servo de Deus, amém, mas muito mais Ele nos serve do que nós a Ele, não é verdade? Se eu canto, se eu louvo, eu só faço isso porque Ele me serviu de ter esse dom. Se eu prego, se eu recepciono, se eu tenho qualquer um dos dons, se eu sirvo a Deus com os dons que Ele me deu, Ele me serviu primeiro. Jesus, Ele está assim, com uma bandeja diante de nós, nos servindo.
O Evangelho de Marcos, vocês devem ter estudado isso aqui, ele é conhecido como o Evangelho de Cristo, é conhecido como o servo sofredor do Evangelho de Marcos, porque ele sofreu tanto por nos amar, ele sofreu tanto. E aí, quando eu olho para esse texto que fala da ressurreição de Jesus Cristo, vem Pedro e outro discípulo, a Bíblia não fala qual é nesse momento, eles entram no sepulcro e eles veem um linho, um lençol. Jesus Cristo, ele foi, retiraram o corpo dele, José de Arimateia pede o corpo dele, tira-se o corpo dele, aí envolve-se o corpo dele em linho, em lençóis, e colocam no sepulcro. Só que havia uma profecia que depois de 3 dias ele ressuscitaria, amém? Havia essa profecia, e 3 dias depois ele ressuscita. E aí o que acontece? Os discípulos vão lá ver, porque as mulheres já tinham visto, amém? As mulheres sempre primeiro que nós, hein? Glória a Deus, hein? Chegaram lá e viram Cristo ressurreto. E aí elas vão e contam para os discípulos vão lá. Só que quando eles chegam lá, eles não encontram o corpo do Senhor. Quando eles chegam lá, eles encontram, como a Bíblia diz aqui, um lençol, linho, fino. Mas tinha um lenço pequeno, menor, o que estava sobre a cabeça de Cristo, colocado à parte. Ele não estava colocado à parte simplesmente porque Jesus jogou ali quando ele ressuscitou. Porque Jesus Cristo, creio eu, que ele, diferente de muitos de nós, ele arrumava a cama dele quando ele acordava de manhã, amém? E ele arrumou. Quando ele levantou ali o 3º dia, ele tira aquilo que estava cobrindo o corpo dele e pega aquele lenço e deixa dobrado num canto à parte. Ele estava dando um sinal para os seus discípulos, porque naquela época, quando um senhor sentava-se à mesa para comer, e ele comia, se por algum motivo ele tinha que levantar da mesa, se ausentar, mas se ele quisesse voltar, ele pegava aquele lenço e deixava dobradinho no canto da mesa. Se ele não fosse voltar, ele pegava aquele lenço ali que ele estava comendo, ele pegava aquele lenço e jogava de qualquer maneira. Mas se ele fosse voltar, ele dava um sinal para os seus servos: olha, não acabei a minha refeição e eu vou voltar. E o sinal de voltar do servo, do senhor para o servo, era deixar o seu lenço ali, o seu avental ali, dobrado na mesa. Aí o servo olhava e falava assim: ó, meu senhor ainda não terminou a refeição, ele ainda vai voltar. Jesus está falando isso para os discípulos. Quando ele deixa o lenço dobrado à beira da cabeceira de onde ele ressuscitou, ele está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. O Senhor falando para os servos: eu vou voltar. Mas antes de ser Senhor, ele se colocou como servo. Em João capítulo 13, Jesus Cristo ali na última ceia, ele pega os seus discípulos, coloca os discípulos sentados assim um ao lado do outro, e ele pega um lençol também. Aqui na sua ressurreição, ele está mostrando um lençol que aponta o seu senhorio. Mas em João capítulo 13, quando ele está ali com os seus discípulos, diz a Bíblia que ele pega o lençol e coloca na sua cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Os discípulos começam a questionar. Pedro fala: Senhor, que isso não aconteça, não precisa fazer isso. Ele fala: não, tem que fazer isso, porque se eu não lavar vocês não têm parte comigo. E ele fala: olha, eu nem precisava estar fazendo isso aqui, porque eu, sendo Senhor e Rei, lavei os pés de vocês, muito mais vocês fazeis isso uns aos outros. Jesus está dizendo que eu preciso ser seu servo, Luan. Dependente do que você faz para mim, eu tenho que te servir, cara. Eu tenho que ser seu servo, Vanderlei. Tem que ser, Adriano, seu servo. Dinei, eu sou teu servo, cara. Só que a gente tem uma concepção que agora eu tenho que ser servido. Eu tenho que vir para a igreja e está tudo bonitinho. O louvor não pode tocar uma nota fora. Não volta naquela igreja. A exegese, a hermenêutica do pastor essa noite, olha, não foi uma das melhores. E você se esquece que você veio servir. A nossa chamada primeira é de ser servo. E Jesus nem gostava de ser chamado de Senhor, sabia? Quando o discípulo chamava ele de mestre, olha, a Bíblia diz que ele nem gostava de ser chamado de mestre. Mas às vezes muitos de nós,
É até uma afronta, não. Nossa, falou comigo, não me chamou de pastor, que é isso? Chamou pelo nome, olha isso. Sou doutor, ele me chamou de você. A gente chama alguém de você, não gosta, né? Mas aqui, né, quando a gente começa a cantar hinos de louvores ao Senhor, a gente chama de você, né? Agora a gente chama Deus de você. Não, mas pastor, mas é intimidade, né? A gente chama Deus de você, mas é intimidade. Eu fico preocupado com Abraão, com Isaac, Jacó. Nunca vi na Bíblia ele chamando Deus de você. Moisés, então, coitado de Moisés. Nunca vi. E olha que ele era um homem ali, ó. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nunca vi Davi chamando Deus de você. Disse o meu Senhor, assenta-se aos meus pés. Salmo 22. Davi diz o Senhor ao meu Senhor. Eu fico preocupado, Moisés. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, olha, face a face, assim como um amigo, assim, sabe, Wesley? Eu falo contigo, Deus falava com Moisés. E aí o cara canta, não, eu estou cantando aqui hoje, chamando Deus de você, porque eu sou íntimo. Então, coitado de Abraão, Isaac, Jacó, que não tiveram nunca intimidade nenhuma com Deus. Será que eu vou encontrar eles no céu? Querido, Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele nos dá um exemplo tão maravilhoso, que se eu, sendo o Senhor, vos dou esse exemplo, vocês têm que fazer isso também. Paulo diz, olha, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros. O mundo vão saber que vocês são meus discípulos quando amardes uns aos outros. Se eu não amar, eu não sou discípulo. O radical até fala, né? Somente um discípulo é capaz de amar como Jesus. Eu preciso servir com o meu amor. E o maior título que um cristão pode ter é o de servo. Eu estava lendo uma história esses dias que um missionário, eu esqueci o detalhe, mas se eu não me engano, ele virou para o pai e falou assim, pai, eu fui chamado para ser ministro, se não me engano, da Inglaterra. Ele era um grande missionário. Ele falou, pai, eu fui chamado para ser ministro da Inglaterra. O pai dele olhou para ele assim, coitado de você, se rebaixando. Você era ministro de Cristo, ministro do Evangelho, abriu mão disso para ser ministro dos homens. A minha identidade primeira é servir, querido. E não basta servir de palavra. Tem que servir de atitude, gesto. Assim como Cristo fez, eu tenho que fazer também. Mas Deus, parece que Deus é implicante, sabe? Deus é implicante. É bom servir o Luan. Eu liguei para o Luan. Luan, me ajuda na direção do culto hoje. Vamos embora, gente boa, tal. Gente boa, é tranquilo. Mas se servir que é teu amigo é mole. Agora Deus, às vezes, ele é um pouco implicante. Ele vai pegar, serve aquele camarada que te fez mal. Serve aquele camarada que mentiu para você. Jesus lavou o pé de Judas, tá? Você imagina Jesus lavando os pés de Judas, pegando toalha no cinto, na cintura, bacia, e ele na posição de servo, ele sendo Senhor e Rei, desceu dos céus, o próprio Deus, se fez homem, e ali lavando os pés daquele que iria traí-lo, ele lavando os pés dele, não questionou. Ele poderia até falar, vou lavar o dos outros, mas desse aqui não. Mas ele lavou porque tinha que cumprir-se as Escrituras. Do lençol da servidão ao lençol do senhorio. Às vezes nós queremos já passar para o senhorio e não queremos passar pelas provas, pelas dificuldades, pelos apertos. São as provas, os apertos, as dificuldades que moldam o nosso caráter. E Paulo fala, olha, eu não sou mais escravo do pecado. Agora eu sou escravo de Cristo. Muitas vezes nós falamos, não, mas eu sou livre. Eu não vou para a igreja, não. Porque esse negócio de igreja, papo de igreja, sabe? Vão querer fazer uma lavagem cerebral na minha mente lá. Não, mas eu sou livre onde eu estou. Mas eu fico pensando que existe uma liberdade aí no mundo que as pessoas falam que te leva a um aprisionamento. Cara, eu sou livre para fazer o que eu quiser. E Paulo fala, provai de tudo, mas retém só o que é bom. Só que existe uma liberdade que me conduz a um cativeiro.
Por exemplo, eu sou livre para fazer tudo. Sim, tá, então eu sou livre para mentir. Você mente, daqui a pouco você cai num buraco, e aí? Sai de lá agora, você está preso. Que liberdade é essa? Eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quero da minha vida, me drogar, me prostituir, você é livre. Mas para onde está essa liberdade que você tem, está te conduzindo? Paulo fala, olha, eu abri mão da minha liberdade. E Paulo também adverte, eu não confundo a liberdade com libertinagem. Existe uma diferença muito grande, são dois extremos, ser livre e ser libertino. O livre vai usar da sua liberdade para fazer aquilo que é correto. Porque eu posso fazer o que é mal, mas eu escolho fazer o que é bem. Eu posso colar na prova, mas eu escolho estudar para que eu possa ser bem sucedido. Eu posso roubar, mas eu prefiro trabalhar, sabe? E ganhar com sustento, o meu sustento com o meu suor. Então existe uma liberdade que está sendo pregada aí nesse mundo, que ela vai te levar para o buraco, para o fundo do poço. E aí você vai estar preso, escravo do pecado. Mas pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que tem misericórdia e nos tira de lá. E nos mostra qual é a verdadeira liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora sim, eu sou escravo, mas não do pecado, mas agora eu sou escravo da graça, sou escravo de Cristo. O Antigo Testamento tem um texto maravilhoso, que está em Êxodo 21, não precisa abrir, que conta a história do escravo, que ele trabalhava durante 6 anos para o seu senhor. No 7º ano, ele tinha a opção de ir embora ou ficar. Ele podia chegar para o senhor dele e falar, olha, acabou meu tempo, eu já te servi, eu já posso ir embora, porque eu não te devo mais nada. Os meus 6 anos de escravidão se cumpriram e eu posso ir embora. E aquele senhor, pela lei, ele tinha que liberar aquele escravo para ir embora. Mas aquele escravo ele tinha 2 escolhas: ou fazer o uso do seu direito e ir embora, ou abrir mão da sua liberdade por amor do seu senhor e ficar ali servindo. E a Bíblia diz que ele tinha essa opção, ele fazia uma marca, ele fazia um furo na orelha, a orelha direita, ele faria um furo. E isso simbolizava que estou abrindo mão da minha liberdade para te servir. E servir com liberdade é quando eu abro mão. Eu abro mão conscientemente daquilo que pode ser bom para mim, daquilo que pode ser do meu agrado. Eu conscientemente eu abro mão para servir a Deus. Por isso que Jesus Cristo é servo. Ele abriu mão, e uma das orações que Jesus faz, ele vai dizer, Senhor, eu oro e tal, para que eles conheçam a glória que eu vi quando eu estava junto de ti. Jesus Cristo viu a glória de Deus. Ele estava lá com Deus. Ele abriu mão para servir. Eu te pergunto, você tem servido o seu irmão? Você tem servido ao Senhor? Como é que eu sirvo a Deus? Servindo ao seu irmão. Como está lá, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus capítulo 7. Naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Ele vai dizer, nunca te vi. Eu tive fome, você não foi me dar de comida. Tive preso, você não me visitou. Tive sede, você não me deu de beber. Mas quando, Senhor, te vimos com fome, com sede ou nu e não te assistimos, Senhor, nunca te vimos isso. Viu sim, quando você viu um dos meus irmãos lá, passando por isso, e você não estendeu as suas mãos para ele. Foi para mim que você não estendeu as suas mãos. Eu sirvo a Deus quando eu sirvo a meus irmãos. Você entende que o Evangelho é isso? É serviço. Vai ter hora que você vai ter que servir teu irmão 3 horas da madrugada, hein? Ah, mas aí tem um pastor da igreja, ele resolve, né? Aí tem um pastor, 3 da madrugada, o pastor resolve. Querido, a grande comissão nos chama. Eu te pergunto, você tem lavado os pés? Você tem colocado o lençol na sua cintura? Você tem colocado uma bacia de água? Você tem lavado os pés? Esse sinal de serviço. As pessoas vão olhar para nós e vão querer ver os sinais de que nós somos servos de Cristo. Paulo fala, olha,
Quanto a isso, não me aborreçam mais, não me moleste mais, porque eu tenho a marca de Cristo. O servo de Deus, ele tem a marca, e servir a Deus nos deixam marcas. O exemplo do escravo, ele tinha a orelha furada, ele tinha uma marca. E qual é a sua marca? Você tem deixado marcas? O seu serviço ao próximo tem marcado a vida de pessoas que precisam de você? Nós vamos começar agora aí, uma campanha de agasalhos, roupa de frio. Você está dentro dessa? Você está dentro dessa? Vamos trazer roupa, cobertor, meia, touca, nós vamos trazer, vamos colocar aqui, já vai ser lançado já em breve, e nós vamos ser o braço de Cristo. O João outro dia me ligou, já era tarde da noite, pastor, tem uma pessoa aqui na rua, precisando de um alimento, de um agasalho. Falei, João, não consigo ir aí agora, João, da Vera. Seja você o braço de Cristo. A Vera me contou no outro dia que era quase 11 horas da noite, está o João fazendo sopa na cozinha, e o João levanta 4 horas da manhã para trabalhar. Está fazendo aí, homem, sopa? Não, estou fazendo sopa, não esquenta não, fica tranquila. Ele pegou, João, não abre a boca, né? Senta ali, você nem sabe que ele está na igreja. Só sabe quando ele está passando um negócio aqui que muda ali, você sabe que ele está servindo ali atrás. Não abre a boca para nada. Mas estava o João ali, ajudando uma senhora. Você sabe disso? Você sabe o que eu estou te falando. Porque o servir é isso. A gente faz na calada, ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver. Que não sabe a sua mão direita que faz a esquerda. Mas vai cuidando, querido. Deus vai enviar pessoas para você lavar os pés. Deus vai enviar pessoas para você saber o que é ser servo. Pessoas com dificuldade N. Mas Deus, ele vai enviar essa pessoa até você. Mas o mais maravilhoso é que Deus não só envia os necessitados, Deus envia a provisão também. Deus não vai mandar alguém te procurar se você não tem nada para dar para ele. Se Deus mandou alguém te procurar para você cuidar desse alguém, é porque você tem algo, que não seja prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Começa a servir, a ser servo com a pregação da palavra, levando o evangelho, porque Jesus, ele disse, olha, os cegos têm visão, os coxos andam, os leprosos são curados, mas aos pobres é pregado o evangelho. Não tenho prata nem tenho ouro, mas eu tenho o poder do evangelho para servir ao meu Senhor no meio de uma geração corrompida. Eu sou servo, cara. Eu sou servo porque eu preciso, para ser servo, eu preciso reconhecer a minha utilidade. Eu sou útil. Eu sou útil. Eu sempre peço pro Wellington, pro Ramone, eu não digo para eles assim, toca lá para eu pregar, eu faço isso, falo isso. Eu falo para ele assim, prega comigo. Ele está pregando comigo. Eu gosto disso aqui, me deixa mais calmo, porque eu sou um pouco agitado. Parece que não, mas pergunta a minha esposa. Eu, quando eu vou pregar, dia que eu vou pregar, às vezes eu estou lá fora andando assim, na hora de me chamar para pregar, eu estou lá fora, eu venho, entro, porque eu sou meio agitado assim mesmo. Aí ele faz isso aqui para me deixar tranquilo, mais calmo. Mas eu não falo, prega para mim, eu não falo para ele, toca para mim. Ele não está fazendo para mim não, ele está fazendo para o Senhor. Eu falo sempre para ele, né? Prega comigo. Às vezes quando ele se esconde, o Ramone corre por ali, mas eu pego, trago para cá, e a gente se entende, não é verdade? Mas é um servo de Deus que está aí servindo o Senhor com o talento dele. Se mandar eu fazer uma nota ali, eu tropeço e caio no chão, querido. Não é minha área. Não é minha área. Mas Deus está procurando as pessoas dessa geração que estão atentos ao gesto da mão do seu Senhor. João, quando ele escreve esse relato aqui, se ele não estivesse atento à mão do seu Senhor, ou seja, as orientações do seu Senhor, isso aqui passaria em branco. E tudo que está na Bíblia tem relevância. Nada que está na Bíblia é por acaso. Mas é com o coração de servo que ele olhou e entendeu: o meu Senhor deixou um lenço dobrado na beira da cama onde foi posto o corpo dele. À beira do sepulcro tem um lenço dobrado. Ele entendeu, porque o servo entende a mensagem do seu Senhor. O servo entende a linguagem que o Senhor está falando. Ele colocou aqui, olha,
Peraí, gente, peraí, vamos entender. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso. Peraí. Eu lembro quando eu servia, acontecia isso. Meu Senhor, quando ele ia voltar, ele deixava o lenço não jogado, não amassado, mas ele deixava dobrado, dizendo que não tinha terminado a sua obra ainda. O meu Senhor Jesus Cristo pegou o lenço. Momentos antes, 3 dias antes, ele pegou e lavou os pés dos seus servos. Sendo servo, lavou o pé dos seus discípulos. Mas agora ele pega esse lenço e diz: olha, eu vou voltar. E ele vai encontrar você servindo. Tantas áreas da igreja precisa de ajuda. Você que fez o lidere, vamos ajudar nas células, cara. Vamos ajudar nas células. Ah, não quero ajudar, então não atrapalha, cara. Que não atrapalha muito, ajuda. O cara não quer ajudar em nada, mas é uma bênção para atrapalhar, rapaz. Meu Deus do céu. Mas eu tenho que lavar o pé dele também. Ué. Ele está na mesma arca que eu. Ele está no mesmo barco que eu. Ele recebeu a mesma unção que eu. E aí então eu olho para as cartas de Paulo, eu olho para a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e falo: eu sou servo. João Batista, não esse João que escreveu a carta, mas João Batista, ele olha e vê Cristo vindo. Ele está batizando ali no Jordão, ele olha e vê o Senhor Jesus Cristo vindo, ele se aproxima dele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí Jesus se aproxima, aí ele fala: olha, aí vem aquele que eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Vem aí aquele que eu não sou digno de tirar ou carregar a sandália dos pés. João não se sentia digno nem de ser servo de Cristo. Porque a função de um escravo naquela época, de um servo naquela época, era quando o seu senhor ia dar um mergulho ou querer ficar descalço, era a obrigação dele pegar as sandálias e carregar as sandálias. Está ali o meu senhor, estou eu aqui com as sandálias. Está aí no meu senhor, estou eu aqui com as sandálias. Eu sou servo. João fala: nem disso eu sou digno de tirar, desatar ou carregar as sandálias dele. João Batista, o precursor, e ele declara: mas todavia importa que ele cresça e que eu diminua. O servo quer ver o seu senhor crescer. O servo trabalha, se comporta, se compromete com o crescimento do seu senhor. E nós, como servo de Cristo, devemos nos comportar, nos amar e ter uma vida que declare a glória do nosso Senhor. A vida sempre tem os seus dois lados. Hoje você está desempregado, amanhã você está empregado. Hoje você está doente, amanhã você está curado. A vida é assim. Você está solteiro, amanhã você está casado. Amém? Você recebe aí? Amém? Você que está em casa? A vida sempre tem os seus dois lados. Jesus Cristo passou isso na pele. Primeiro ele foi servo, depois ele foi Senhor. Primeiro ele passou pelas aflições da cruz, pelos espinhos e cravos, para se apresentar como Senhor. Ele morreu como ovelha, que não abriu a boca diante daqueles que estavam ali para crucificá-los, mas ressuscitou como leão. E a Bíblia diz que ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Agora ele não vem mais como servo, agora ele vem como Senhor. Mas ele conquistou essa posição de Senhor. Ele conquistou, ele está lá porque ele conquistou. Então às vezes eu olho para algumas pessoas, algumas posições, eu invejo, mas ele conquistou, ele trabalhou para aquilo acontecer. E Jesus disse, olha, próprio Isaías vai dizer que ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Muitas vezes nós olhamos só para o fruto, mas o penoso trabalho a gente não quer. É no penoso trabalho que eu vou sendo modelado. É no penoso trabalho que eu vou sendo tratado. É no penoso trabalho que eu vou sendo revestido de poder. É no penoso trabalho que eu vou sendo, capacitado por Deus
para que eu possa ver os frutos. Jesus Cristo foi servo durante o seu penoso trabalho, como diz Isaías 53. Mas quando ele viu seus frutos, ele viu como Senhor. Ele viu como Senhor, porque a Bíblia diz que depois disso, ele iria olhar e ia ver os frutos. E nós somos esse fruto. E eu quero te convidar a servir a Deus. Eu sou servo de Deus. Não, peraí. Situações no dia a dia, no trabalho, não, calma aí, eu sou servo de Deus. Pessoas vão começar a procurar você, porque você é servo de Deus. Não pela graduação que você tem, mas porque você é servo. Lá na casa de Naamã, como é que foi? Quem que socorreu Naamã? A serva. Ah, se soubesse que Israel tem um homem de Deus. Olha os servos. Olha Deus usando os servos. Ali quando Abraão manda aquele homem buscar um filho para Isaac, quem é que vai fazer aquela função super importante? Os servos. A gente vê na sociedade, a gente passa pessoas humildes, simples, desenvolvendo o seu trabalho. Muitas pessoas nem param para dar bom dia. Eu lembro uma vez no quartel, rapaz, Jesus tem que tratar isso em mim, vai tratar em nome de Jesus. Eu já liberei perdão, já estava soldado, né, varrendo. Passou um camarada lá, só porque ele tinha meia dúzia de estrela no ombro, pisou no lixo que eu estava varrendo. Eu falei, Jesus, queima essa alma, pai. Eu falei, não, meu filho, eu amo ele também. Eu falei, ainda bem que você me lembrou. Mas as pessoas humildes, simples, muitas vezes aos olhos do homem passam despercebidas, mas são essas pessoas que Deus usa para mostrar a glória, o poder que Ele tem, porque a palavra de Deus diz que Ele pegou as coisas que não têm aparência de ser algo, aquelas que parecem ser vergonhosas, aquelas que parecem que não são nada, foram essas que Deus pegou e mostrou a sua glória. Estavam todos lá sentados e aí anda para cá, anda para lá e vamos se assentar, vamos comer, vamos começar o banquete que o profeta vai escolher o grande rei de Israel. E aí ele fala, Jessé, mas não tem mais ninguém, Jessé. Tem um camarada lá atrás que está cuidando das ovelhas, é o servo da família, é o pequenininho. É esse que Deus quer para fazer dele um homem segundo o coração de Deus. Não se iluda com as patentes. Olha para dentro do seu coração, no meu coração. Eu sou servo de Deus. Eu sirvo aos meus irmãos com o que eu tenho, com o que eu não tenho. Às vezes a gente no dia a dia, e você já passou por isso, e Deus Ele permite algumas coisas acontecerem, e você precisar de usar alguém, e você olhar, meu Deus, eu não posso fazer nada por essa pessoa. Aquela sensação de impotência diante de uma situação, Deus permite para cuidar do nosso coração, para nos tratar. As impotências vêm para nos tratar e dizer para nós, está vendo, você não pode fazer nada sem mim. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E Jesus disse, olha, sem mim, nada vocês podem fazer. E nada é nada. Se você pegar o dicionário aí, significado da palavra nada é nada. Vamos procurar o dicionário aqui. Aqueles pregadores que falam, não, vamos pegar aqui no Lexo, aqui vamos fazer uma exegese, aqui, a palavra nada quer dizer, é nada mesmo. Ela se define. Jesus falando para a gente, rapaz, sem mim vocês não podem fazer nada, vocês estão se achando tão grandes. Vocês estão se achando que podem. Vocês estão achando que sem mim vocês não podem fazer nada. Nada vezes nada, nada quadrado, nada. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para tudo em nossas vidas. Desde a nossa salvação até tudo que eu vou fazer, eu preciso dEle. Eu sou servo, querido. E o servo é o último a emitir opinião. Ou às vezes ele nem emite opinião, ele tem que obedecer. E às vezes nós obedecemos sem entender. Não estou falando de uma obediência cega, que às vezes acontece no quartel. A gente aprendia lá, né? Que uma ordem obscura não se obedece. Isso é fato.
Mas aí você olha para Abraão indo sacrificar o seu filho, servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Eu quero perguntar para você, você está servindo ao próximo? Já perguntou para o seu irmão se ele comeu hoje? Você comeu hoje? Você comeu? Você comeu? Se você falar para mim que não, meu coração vai doer porque talvez eu não possa te ajudar. Mas a gente vai fazer uma vaquinha aqui e você vai comer nessa noite. Você já pagou o seu aluguel? Caraca, eu estou quase sendo despejado, cara. Já pagou o seu aluguel? Seu filho comeu hoje? Seu filho comeu hoje? Você que me atende. Seu filho, não adianta, eu vim para a igreja cheiroso, bonito, e vamos fazer acontecer um grande culto, uma coisa maravilhosa para Deus. E o meu irmão falava para mim, cara, eu não tomei café da manhã hoje, como o Lan colocou, não tomei café da manhã hoje. Esse culto, ó, vai pelos ares. Esse culto não é nada para Deus. Como é que está seu casamento? Eu quero te servir. Eu quero ser instrumento para te abençoar. Como é que está seu casamento? Seu relacionamento com a sua esposa? Ó, pastor, não está bem não, pastor. Está complicado, pastor. Eu quero ser teu servo nessa área, mas eu não sei. Pastor Joel quer ser teu servo nessa área, mas talvez ele não sabe. Nós queremos servir você. Como é que você está, querido? Não adianta, se eu não souber como é que você está, se eu não for um instrumento de Deus para te abençoar, se eu não for um instrumento além da retórica, para que adianta? Para que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Eu não estou aqui para nada. Eu estaria aqui só para entreter você. Mas Jesus está perguntando, como é que está seu coração? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua casa? Quando você abre a sua geladeira. Às vezes a gente vai poder orar por você. Olha, que nós podemos fazer é orar, mas estamos orando. Saímos do zero, estamos fazendo alguma coisa, estou te servindo. Servir uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Não espere o pastor. Serve você. Esse Jesus estava falando, olha, estou dando um exemplo. Jesus, quando ele fala em João 13, já vamos concluir. Olha, se eu fiz isso, se eu sendo o Senhor e Rei, eu fiz. Cara, imagine vocês que são servos. Jesus, ele disse, olha, já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. Ah, pastor, agora o senhor desfez a pregação toda. Claro que não. Já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos, se vocês guardarem tudo que eu vos tenho ordenado. Nós somos servos e amigos. Temos que guardar aquilo que ele ordenou. Em João capítulo 13 foi isso. Ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando a humildade, demonstrando, olha, está vendo que vocês estão entendendo? Pedro não entendeu, Judas não acreditou, Tomé também talvez não tenha acreditado. Os outros, cada um teve a sua reação. Mas independente da reação de cada um deles, Jesus Cristo não deixou de cumprir o seu papel. Toalhinha na cintura, bacia com água e pé cheio de poeira. Porque lavar o pé era uma função de servo. Quando o seu Senhor chegava em casa, caminhava muitas vezes descalços, chinelo, e eles andavam e chegavam em casa com os pés cheios de poeira, sujo, calcanhar rachado e unha encravada. E aí o servo ia lá, botava a toalhinha aqui, se ajoelhava e começava a lavar os pés do seu Senhor. Vou te falar, uma vez participei de um evento que fizeram isso comigo. Que constrangedor você ver alguém lavar seu pé. Constrangedor. Aí eu dei razão para Pedro. Não, você faz isso não. Não. Jesus falou, mas se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. Aí Pedrão, não, senhor, dá uma geral logo, uma ducha, um lava-jato logo aí, me lava por todo. Aí Jesus fala, não. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então Jesus quis lhe dar esse exemplo. Quando ele chega ali e começa a lavar o pé dos seus servos. Olhando para o exemplo dos servos, quando seus senhores chegavam em casa,
com seus pés empoeirados e lavavam. Serviço. Você quer servir? Chama louvor aqui, vamos louvar ao Senhor. Vamos declarar que Ele cresça, que eu diminua. E Jesus disse, olha, Ele confiou algo aos seus servos, mas alguns esconderam, cavaram buracos, não usaram os talentos, servo mau, inútil. Mas os outros, quanto receberam e multiplicaram os seus talentos, ouviram, servo bom e fiel, entre para o repouso, entrem para o descanso, usufruam daquilo que é do seu Senhor. Então você, servo, você vai usufruir das riquezas do seu Senhor, você vai usufruir das bênçãos do céu sobre a sua vida, mas é servindo, não é sentado, não é parado, braço cruzado, esperando a manhã chegar, é servindo, é fazendo alguma coisa, é toalha na cintura, é balde d'água, vamos fazer, vamos ajudar, vamos abençoar, porque Deus te vê aonde você estiver, e te chama como você estiver, quem você for. Por exemplo, quando Jesus Cristo vê Natanael, a Bíblia diz que ele estava sentado aonde? Embaixo da figueira. Ele fala, olha, veja, você é um verdadeiro israelita, olha, mas não é só porque eu te disse isso não, mas você vai ver muito da minha glória ainda, Natanael, embaixo da figueira. Ele viu. Responde para mim, aonde Jesus viu Zaqueu? Em cima da figueira. Você está embaixo, você está em cima, Ele está te vendo, Ele está te chamando, querido. Não importa onde você está, o que importa é, eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero ter utilidade para o meu Senhor. E diferente do mundo, o mundo olha para a gente como um copo descartável, que ele pega, o diabo pega, usa aquele copo e joga fora, amassa e joga no lixo. Inútil, não serve para mais nada. Mas o nosso Deus tem o poder da restauração, restaurar o caído, o pobre, o perdido, o casamento, lá na lata de lixo, e fazer novo tudo outra vez, amém?